Estamos de volta com o Fala Bahia e quinta-feira tem Fala Bahia na sua comunidade. As equipes da Bahia FM, da TV Salvador e da Rádio CBN vão estar no campo de futebol na Rocinha do IAPI, na Avenida São Martim. Se você mora na região, aproveite e participe com a gente. É o Fala Bahia na porta da sua casa. Nessa época de compras, o consumidor deve tomar todo o cuidado com as lojas que não cumprem as obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor. Práticas como aumentar o valor do produto para compras no cartão de crédito ou negar a troca do material só porque ele foi comprado em uma promoção são abusivas. Saiba como se proteger com o advogado Alexandre Almeida. Neste período de final de ano, o mercado fica ainda mais aquecido. A época natalina, a época de dar presentes, mas além dos prazeres, é também necessário que as pessoas tomem muito cuidado, porque é um momento também de muita dor de cabeça. Por isso, o Fala Doutor de hoje vai conversar com o advogado Alexandre Almeida, que vai conversar conosco e nos explicar quais são os princípios que regem a Política Nacional de Relações de Consumo. Seja bem-vindo ao Fala Bahia, doutor Alexandre. Explica pra gente de que forma acontece essa política de relação. Olá, obrigado pelo convite. A Política Nacional das Relações de Consumo está assentada no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. O Código é uma norma principiológica e parte do ponto fundamental de que o consumidor está numa relação de vulnerabilidade na relação de consumo em função do fornecedor, pelo fato até do consumidor não ter os meios de produção. Entre outros princípios, além da vulnerabilidade, nós podemos acrescentar o princípio da harmonia, o princípio da transparência e também o princípio da boa-fé, que vai reger todas as relações contratuais. Agora o senhor falou sobre a boa-fé, sobre a transparência. Nem sempre o consumidor acaba encontrando isso nas lojas. Quando o preço, o valor do produto, ele não está muito bem exposto, e aí dá-se a entender várias interpretações. De que forma a Política Nacional atua nisso? Pronto. Em relação à transparência, é importante deixar claro que o Código estabelece que o consumidor tem o direito a informações claras e adequadas, informações precisas em relação à quantidade, qualidade, preço e também em relação aos riscos que aquele produto ou serviço podem ocasionar nessa relação de consumo. Então, isso é muito importante. Sobre a questão das taxas de juros, é necessário também que o consumidor fique ciente do quanto está pagando a mais, possivelmente, por este produto? Sim, se a compra é a prazo, em função da questão da transparência, o consumidor tem o direito de saber qual o valor à vista, qual o valor dos juros e o valor final acrescido desses juros no final da compra. Agora, esta época do ano, principalmente, as pessoas acabam entrando muito na utilização do cartão de crédito. Algumas lojas acabam repassando os impostos que adquirem para o próprio consumidor. Existe aquela pequena taxa de 5% normalmente. Isso é válido? É possível fazer? Está na lei? Na composição do preço, o fornecedor leva em consideração o custo do produto, o custo de manutenção, os custos de maneira geral que ele tem, e inclusive com os impostos. O que ele não pode fazer é gerar uma política discriminatória em relação ao consumidor que pretende pagar à vista ou em relação ao consumidor que pretende pagar com cartão de crédito. Após definido o preço, esse preço será considerado o mesmo, tanto na compra em dinheiro como na compra em cartão de crédito. Sobre a discriminação também, esses produtos promocionais, existe a possibilidade do consumidor não poder efetuar uma troca porque no momento da compra este produto foi adquirido como promoção? De que forma esta lei atua? Pura e simplesmente pelo fato de um produto estar em promoção, o consumidor não tem dele retirado o direito de fazer a troca do produto. Agora, tem uma observação muito importante. A troca, no nosso ordenamento jurídico, ela vai ocorrer em função de o produto conter algum vício, ou seja, alguma imprestabilidade para a finalidade para o que ele foi adquirido. Salvo a compra fora do estabelecimento, por exemplo, internet, aí sim o consumidor terá o direito de arrependimento, que será um prazo de 7 dias contado da data do recebimento desse produto. Agora, algo que chama muita atenção também nesse processo do marketing, da publicidade, é o que podemos talvez chamar de propaganda enganosa. Um produto, a imagem de um produto é veiculada, é aliada, né, a um valor, mas na verdade, quando esse consumidor chega à loja, o produto está no valor acima. De que forma a justiça interpreta essa questão?
Pronto. Isso é uma disposição expressa de lei. Existe um outro princípio chamado de princípio da vinculação à oferta. O fornecedor está obrigado a garantir aquilo que ele se propõe dentro de uma campanha publicitária. Então, uma vez anunciado aquele produto pelo aquele preço, o consumidor tem, entre outros direitos, o de exigir o cumprimento forçado da obrigação. Agora, para o consumidor que nos assiste agora e se sentiu lesado por algum destes procedimentos que foram expostos, qual o primeiro passo a ser tomado? Primeiro ir até a loja ou procurar logo um estabelecimento que cumpra a lei? Olha, hoje todo estabelecimento tem a obrigação de ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor acessível a esse consumidor. Em se sentindo lesado, o primeiro passo é procurar algum órgão de proteção e defesa do consumidor, a exemplo do PROCON ou CODECON, que tentarão resolver esse problema na esfera administrativa e tentando até conciliar o consumidor com o fornecedor. E, não havendo essa possibilidade de conciliação, será instaurado um processo administrativo e o consumidor pode aí partir para o ponto, para a busca do processo judicial, buscando um juizado especial de defesa do consumidor ou até a própria justiça comum, onde terá o seu direito garantido. Ok, obrigado, doutor Alexandre. Nós conversamos no Fala Doutor hoje com o advogado Alexandre Almeida e fica aí as dicas para que o consumidor possa ser cada vez mais consciente e que este final de ano seja um período, além de compras e de muito prazer, seja também um período de muitas alegrias. Voltamos aos estúdios do Fala Bahia. Autoridade por um dia. Se eu fosse a prefeita de Salvador, eu cuidaria desta cidade para que essa beleza natural dela fosse conservada. Porque o que nós temos é só beleza natural, que a beleza cuidada pelos governantes não existe mais. A cidade, na verdade, é um caos de sujeira. Se fosse falar, eu ficaria o resto da tarde enumerando. No próximo bloco, a gente traz informações sobre o recadastramento no Bolsa Família. É já já, não sai daí.